Olá pessoal, nessa próxima atividade a gente vai aprender um pouquinho a usar o Google Drive. O que é o Google Drive? Pessoal, o Google Drive é um aplicativo do Google que a gente vai utilizar para armazenar arquivos. Às vezes a gente vê o nome de tecnologia nas nuvens. É esse tipo de tecnologia que é o Google Drive, tecnologia nas nuvens. Então, é como se fosse um HD externo que você tem em casa, ou como se fosse um pendrive que você tem em casa, só que esse pendrive está lá no servidor da Google e você pode acessar ele pela internet. Por isso que a gente chama de tecnologia das nuvens. Para isso que serve o Google Drive. E dentro do Google Drive, a gente tem alguns componentes que a gente pode utilizar a favor da educação. Ajudar os alunos a desenvolver trabalhos, apresentações, planilhas, formulários de exercício. E dentro do Google Drive a gente vai aprender tudo isso. Como que eu vou fazer? A gente já criou uma conta no Google, né? Que a gente criou a questão lá do Blogger. O Blogger é do Google, então a gente não precisa criar conta. Já temos a conta do Google criado. Como que eu vou acessar o Google Drive? Eu vou entrar no site do Google, google.com. Acessei o site do Google. Aqui do lado direito eu tenho todos os aplicativos do Google, ó, nesses quadradinhos. Clicando nesses quadradinhos, ele me mostra o Google Mapas, o Gmail, o Google Notícias, o YouTube. Então eu tenho essa opção aqui, Drive. Então vamos lá, clica aqui nesses quadradinhos e vamos clicar no Drive para a gente entender o que é. Essa atividade aqui é só uma atividade mesmo para assistir o vídeo, a gente não vai precisar fazer nada por enquanto. É só uma atividade para a gente assistir e entender. Cliquei lá no Drive, ele vai pedir para colocar o teu usuário e senha. Eu tenho usuário e senha aqui, vou colocar e vou acessar. Certo? Aqui ele pediu para eu enviar um código para o meu celular. Às vezes foi a primeira vez que vocês acessaram, eles podem pedir isso, ó. Aqui eu vou ignorar. Se vocês quiserem enviar código de informação, pode enviar, mas não é preciso. É só clicar em ignorar se acontecer isso. Pode ser que não aconteça. Quando vocês acessarem, ele vai entrar nessa página aqui para vocês fazerem o download do Google Drive. Não é preciso fazer o download. Então pode colocar aqui, ó, não agora. Cliquei no não agora, ele vai acessar o meu Google Drive. Então, acessando o meu Google Drive, ele vai me mostrar como se fosse o Explorer do meu computador. Então aqui eu tenho o meu disco e aqui é onde vão ficar os arquivos que eu gravo dentro do Google Drive. Ele tem algumas opções, como eu falei para vocês. Se eu clicar aqui em criar, eu posso criar pasta, documento, apresentação, planilha, formulário e desenho. Nós vamos aprender esses aplicativos aqui, pessoal. Então aqui a gente pode fazer a apresentação como se fosse um PowerPoint mesmo. A gente pode importar, exportar o PowerPoint e jogar. O mais interessante é que a gente pode jogar isso no blog, incorporar isso no blog. A gente pode mexer com planilha, formulário. E o mais legal é que a gente pode compartilhar todos esses aplicativos aqui. Eu consigo conectar os meus alunos e compartilhar com eles cada um desses arquivos. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu vou criar uma pasta e vou colocar aqui, por exemplo, uma pasta com o nome exercícios. E vou clicar em criar. Então, todos os exercícios que eu fizer, eu posso jogar nessa pasta, ó. Então é como se fosse um Explorer mesmo de vocês. Então, por exemplo, eu quero criar um documento. Eu clico em documento. Ele vai abrir uma página como se fosse uma página do Word. E aqui eu posso digitar o texto, compartilhar normalmente, ó, e ele fica salvo lá. Aqui eu vou colocando o título, ó. Vou colocar o título de teste. Tá vendo?
Então aqui eu posso abrir, renomear, mover para pasta, normal, como se fosse um Word. E o mais interessante, eu consigo compartilhar isso aqui com pessoas, ó. Eu consigo colocar o link para a pessoa acessar, eu consigo colocar ele público, ó. Tá vendo? Ó, pessoas específicas. Eu consigo, através dessa tecnologia, fazer com que os alunos compartilhem o mesmo documento e nesse mesmo documento eles consigam construir texto. É muito interessante esse aplicativo da Google, tá? Então vou colocar um título aqui: teste para aula. E ele vai salvando automático. À medida que eu vou escrevendo, pessoal, ó, ele vai salvando. Atenção aqui, ó, tá vendo? Toda mudança que você fizer será salva automaticamente, ó, tá vendo? Então, fiz aqui o meu texto. Se eu fechar, ficar atenção aqui, ó, ele vai aparecer aqui como um documento mesmo, ó, teste, tá vendo? Se eu clicar, ele aparece aqui de novo. Vamos supor que eu queira compartilhar isso com alguém, ó. Eu clico aqui em compartilhar. Se eu colocar aqui, tá, particular, somente você pode acessar. Aí eu venho aqui, alterar, público na web. Aí qualquer pessoa na internet pode encontrar e acessar. Não é necessário fazer login. Então eu clico em salvar. Aí eu pego esse link aqui. Para onde eu mandar esse link, a pessoa acessa esse documento que eu fiz. Certo? Eu posso fazer o seguinte também, ó. Qualquer pessoa com link. Então, se eu pôr qualquer pessoa com link, para quem eu mandar o link vai acessar. O público na web, se a pessoa pesquisar, por exemplo, às vezes tem um texto aí falando sobre Portugal, sobre a história de Portugal. Eu vou lá e escrevi sobre a história de Portugal e está público. Se alguém pesquisar alguma coisa que fale no seu texto, pode ser que encontre o seu texto. Aí ele está público na web. Se eu deixar qualquer pessoa com o link, é só para quem eu mandar o link que vai ter acesso. Ou eu posso compartilhar com pessoas específicas, né? Aí, pessoas específicas, eu clico em salvar, ele vai me dar a caixinha aqui do nome. Quem que eu posso compartilhar? Eu coloco o e-mail da pessoa nessa caixinha, né? Vou colocar só o meu e-mail aqui do Gmail. Aí seria a pessoa. Aí a pessoa que você quer compartilhar, ela pode editar, ela pode comentar ou pode visualizar. Então, se você quiser um esquema colaborativo, então você deixa, pode editar. Aí eu clico em enviar, a pessoa vai receber no e-mail dela, né, esse documento, e ela vai poder entrar lá e editar esse documento. Ou, se você preferir, você pode deixar ela só para comentar ou só para visualizar. Aí vai depender da ideia aí de vocês para fazer com os alunos. E nisso os alunos conseguem, dentro desse próprio documento, compartilhar as ideias. Então um vai escrevendo em cima, outro embaixo, como se fosse uma wiki mesmo. Desenvolver todo o conhecimento dentro do Google Drive, dentro da questão do documento, né? Que esse daqui é como se fosse o Word, né? Além do Word, que ele chama de documento, quando eu falar documento, é a questão que parece com o Word, é um editor de texto, tá? Ele tem a apresentação, que remete ao PowerPoint, né? Então eu clico aqui, ó. Eu tenho como se fossem slides mesmo, né? Então eu tenho os designs, como se fosse um PowerPoint, ó. Eu escolho ele, dou OK. Tá vendo? E aqui eu consigo fazer o meu trabalho.
Mesma coisa, ele vai salvando lá automaticamente, ó. Vou pôr o nome aqui, ó. Sempre põe o nome do documento aqui em cima para ele ficar bem organizado, né? Como se fosse o teu Explorer. Lembrando que tudo isso fica salvo no servidor da Google, não fica no teu computador. Eu não tenho problema, meu computador estragou, perdi meu documento, tudo. Não, ele tá lá nas nuvens, né? E fica salvo. Mesma coisa, eu posso compartilhar, ó. Né? Eu posso alterar aqui, deixar ele público, qualquer pessoa com link, público na web, pessoas específicas, salvo. Aí se eu ponho pessoas específicas, ponho o e-mail da pessoa que eu quero compartilhar e clico em enviar. É outra opção também que eu tenho dentro do Google Drive. A gente, pessoal, a partir da semana que vem, a gente vai fazer um trabalho em cada um. A gente vai fazer um formulário e a gente vai fazer uma apresentação para colocar no blog também. Vocês vão entender certinho como que faz isso, tá? O que é interessante nele é a colaboração que você pode ter aí dentro. Então ele é como se fosse o PowerPoint, a gente consegue mexer em tudo, ó, colocar transição, layout, é a mesma coisa, não muda nada. Para quem sabe mexer no PowerPoint, ele é tranquilo de usar, tá ok? O que eu posso fazer nele também, não só na apresentação, mas no documento, na planilha e no formulário, é importar. Então às vezes eu tenho um PowerPoint pronto, eu quero importar. Eu venho aqui, ó, arquivo, importar slide. Eu venho aqui em upload. Aqui é para eu pesquisar algum que eu tenho ali dentro. Lá em upload, eu vou em selecionar arquivo do meu computador. Deixa eu achar um arquivo aqui. Pegar uma revisão aqui, ó. Pego o meu PowerPoint, ele vai fazer o upload aqui do meu PowerPoint. Depois que ele fez o upload, ele vai carregar os meus slides aí na tela. Então, eu seleciono quais slides eu quero, ó, importar. Vamos supor que eu não queira todos, só alguns, né? E mando importar slides. Ele vai importar dentro dessa mesma apresentação, tá, pessoal? Que eu abri. Aí tá aqui a apresentação importada, mas isso tudo a gente vai aprender na próxima semana, a gente vai fazer um de cada modelo, não preocupem com isso agora, é só para vocês entenderem o que é o Google Drive, tá certo? Tá salvo aqui, ah lá, já apareceu aqui, ó, o revisão prova, que foi o que eu importei, e o tecnologia César, que está aqui no meu Drive. Eu tenho também a opção de planilha, que é uma planilha como se fosse do Excel, tá? Eu tenho as fórmulas normais, então consigo utilizar toda a minha planilha. Mesma coisa, consigo importar, compartilhar, colaborar, tá? Consigo mexer com a planilha normalmente aqui, tá certo? Coloco o título, ó. Sempre colocar o planilha de contas, certo? Olha lá, tá aqui minha planilha que eu criei. Tenho também formulário. Esse formulário, pessoal, é muito interessante. A gente vai usar muito ele. Eu não vou falar muito nele agora, porque
ele vai ser uma das atividades interessantes que a gente vai fazer. A gente vai conseguir fazer exercícios de múltipla escolha. Então a gente vai conseguir fazer atividades para os alunos desenvolverem dentro do nosso blog. Então a gente vai fazer ele aqui e vai incorporar ele no blog para os nossos alunos fazer essas atividades. E eu consigo criar o formulário também, né? Tem os modelos que eu posso criar aqui, pode ser qualquer tipo de formulário. Não vou mexer com o formulário agora, a gente vai ver nas próximas aulas, tá ok? E posso criar nele também a questão de desenho, pessoal. Então tem o desenho aqui. Quero fazer um desenho, tem formas, como se fosse o Paint. Eu consigo mexer aqui também nele e colocar alguma imagem, buscar a imagem do computador para eu editar a imagem aqui e mexer no desenho, certo? E aqui vão ficando salvos todos os meus documentos. É claro que aqui a gente precisa organizar, né, pessoal? Faz uma pasta para formulário, uma para imagem, uma para apresentação, uma para documento, para ficar organizadinho, para vocês não terem problema depois de ficar desorganizado, tá ok? O que eu posso fazer também, pessoal, às vezes eu tenho um arquivo que eu quero guardar e às vezes colocar ele no pendrive, pode ser que eu perca o meu pendrive estrague, o meu computador dê problema e é um arquivo importante. Eu posso jogar ele aqui no Drive. É só eu clicar nessa setinha aqui, ó. Eu clico nela, eu vou fazer um upload de qualquer arquivo no meu computador. Então clico nessa setinha, vou em arquivo. Por exemplo, eu tenho aqui um arquivo em PDF que eu quero guardar. Vou lá, pego ele, ele vai fazer o download do meu arquivo, o upload do meu arquivo, e ele vai ficar gravado aqui, ó. Então, quando eu quiser ele está no meu computador, mas ele também está nas nuvens, está lá no servidor do Google. Toda vez que eu entrar aqui no meu Google Drive, ele vai estar aqui, certo? Olha quantos GB eu posso usar, pessoal. Eu posso usar 15 GB no total. Tá vendo? Esse 15 GB contam o Drive, o Gmail e o Google+. Então, quem já tem conta no Gmail, esses 15 GB também conta lá no e-mail de vocês. Mas 15 GB é muita coisa, pessoal. A gente pode ter até 15 GB de espaço aqui dentro dele, contando com o Gmail, tá? Aqui eu não tenho quase nada, ó, porque essa conta é nova, então eu tenho pouquinha coisa. É bastante espaço para vocês aí que querem guardar os arquivos. Eu posso fazer upload de imagem, posso fazer upload de qualquer tipo de arquivo. Às vezes tem um arquivo muito grande que eu não consigo mandar por e-mail. Eu posso fazer o upload desse arquivo, colocar ele aqui e enviar o link. Enviei o link, ó, eu posso compartilhar ele também, né, com o pessoal. Vamos supor, ó, eu tenho esse PDF aqui, interessante, de uma aula que eu dei. Esse PDF, eu fiz o upload e consegui colocar ele no Google Drive. Aí vamos supor que eu queira compartilhar esse arquivo. Aí eu venho aqui, ó, nesse maisinho aqui, compartilhar, ele me dá o link, eu mando o link para o e-mail da pessoa ao invés de mandar o arquivo, porque às vezes o arquivo é muito pesado, eu não consigo mandar por e-mail, mas eu consigo colocar ele aqui no Google Drive. Então, eu copio e mando esse link, ele está compartilhado. Tem essa opção também, tá certo? Então, pessoal, essa atividade aqui é só para vocês entenderem um pouquinho do Google Drive, para que ele serve, né? Eu tenho aqui a questão mais de organização mesmo, que eu quero que vocês entendam. Aqui é como se fosse um Explorer com pasta, então vocês precisam organizar isso, não precisam realizar nada nessa atividade, só entrem aí no Google Drive, já fazem um acesso,
Se quiserem mexer, criem formulários, criem planilhas, criem apresentações, mas a gente vai fazer por partes. Então, daqui 5 dias, vou esperar uns 5 dias aí para vocês assistirem esse vídeo, estudar ele um pouquinho, né? E daqui uns 5 dias eu já coloco a nossa primeira atividade. A gente vai aprender a criar, deixa eu ver o que está aqui no nosso planejamento, que a gente já vê o que a gente vai criar na próxima atividade. Então aqui a gente conheceu o Google Drive, né? A gente vai criar uma apresentação na próxima atividade. Então, se vocês já quiserem ir estudando ele aí, pode ir estudando. Daqui um tempinho, só para vocês entenderem e assistir esse vídeo, dá um tempo para vocês respirarem aí. Na próxima a gente vai criar uma apresentação. Então, pessoal, fica aí a dica do Google Drive. Qualquer dúvida, podem me mandar um correio. Eu estou à disposição. Até a próxima aula.